Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo e amiga que nos acompanham nesse nosso culto de oração, nessa quarta-feira. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse primeiro culto meu com os irmãos, já houve outros 2 cultos de oração anteriores, bem conduzidos pelo nosso irmão Carlos, mas esse é o meu primeiro culto de oração desse ano, que eu estou dirigindo aos irmãos. Então, a graça e a paz da parte de Jesus Cristo a todos vocês. Antes de começarmos diretamente nesse culto de oração, eu quero fazer uma retificação dos meus agradecimentos do ano passado. Eu esqueci de uma pessoa muito importante que foi no ano passado, que foi o irmão Hélio, filho, que muito nos ajudou aí na parte de adolescentes, estando presente ali nas suas interações online, de telefonema, junto aos adolescentes, inclusive a minha adolescente. Então, eu não podia deixar de prestar essa homenagem ao Hélio, aí, esse agradecimento ao Hélio pela sua insistência, meu querido, que com certeza foi muito importante para a vida dos nossos adolescentes nesse momento de isolamento. Não deixou que esse isolamento contaminasse as mentes e os corações dos nossos adolescentes. Muito obrigado a você. Então, nesse primeiro momento de oração, meu querido, eu sempre encaminho a igreja, pois depois desse dia que bastou o seu mal, nós vivemos tantas coisas durante esse nosso dia. Então, vamos fechar nossos olhos, vamos nos concentrar no altar da graça do nosso Deus, vamos pedir perdão pelos nossos pecados, vamos nos derramar como sacrifício vivo de louvor ao nosso Deus, vamos nos quebrantar no altar do Senhor. Então, aí você, aonde você estiver, na sua casa, nos acompanhando através do seu aparelho de mídia, você feche seus olhos e se concentre agora em alguns minutos, em se quebrantar diante do altar do Senhor. Clame a Deus para que tudo que for feito nesse nosso culto de oração possa tocar em seu coração, possa representar a vontade de Deus para a sua vida, possa falar a você de forma marcante. Deixando para trás o pecado que muito nos embaraça, que muito nos aprisiona, vamos correr rumo à santidade de Deus. Então, é um momento de purificação, de restauração, de renovo. Que você, meu querido irmão, irmã, amigo e amiga, pode se colocar diante de Deus sem reserva, sem milindre, sem barreiras. Querido Deus, graças te damos pelo teu amor, pela tua santidade, pela tua justiça, pelo teu poder, manifesto sobre cada um de nós, que estamos aqui nessa noite a conduzir este culto de louvor e adoração ao teu nome, mas também a todos aqueles que nos acompanham em sua residência, pois ainda, Senhor, sentimos a necessidade de permanecermos nessa nossa modalidade online. Vemos que o mundo sofre ainda os efeitos desta pandemia. Por isso, com prudência e sabedoria, cultuamos ao Senhor dessa forma. E que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração, pois são sinceros em nossos corações. Purifica os nossos corações para que tenhamos contato direto com o Senhor.
perdoa os nossos pecados, quebranta e nos faz novo, renova as nossas forças nesse ano que se inicia. Pois assim nos colocamos como igreja diante do teu altar, através do nome de Jesus. Amém e amém. O tema do culto dessa noite, meu querido, é para que vivamos as promessas de Deus. Então vamos fazer o nosso texto de introito, que está lá no Salmo 23. É todo o Salmo? Então vamos fazer como você aí na sua casa, com a voz bem forte, bem entoante, e nós aqui na igreja. O Senhor é o meu pastor, nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Que a leitura desse salmo possa habitar em sua mente e seu coração. É um pouco, às vezes, complicado você ler um salmo que você já está acostumado a uma outra versão, a versão NVI. Parece que às vezes você se atropela, as palavras são um pouco diferentes, mas a mensagem é a mesma: viver as promessas de Deus. Cantemos o nosso hino congregacional do HCC 344. Firme nas promessas. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Hebreus 10, 23. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Sempre permaneço pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas que não vão falhar. Venço as tempestades do revolto mar. Todo medo e todo mal vou derrotar. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, Senhor. Sou agradecido pelo seu favor, pelo seu Espírito sou vencedor. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Firme nas promessas. Nesse nosso segundo momento de oração, meu querido, é um momento em que agradecemos a Deus. Em tudo dai graças. Essa é a vontade de Deus. Então feche seus olhos e se concentre em agradecer. Quantas bênçãos, dize quantas são. Com certeza você tem muito motivo a agradecer nesse início de ano que se inicia
onde eu fiz o último culto do ano passado e era sobre esperança. E esse primeiro culto que eu estou aqui, né, é sobre viver as promessas. Então, com certeza, você tem muito a agradecer, porque há esperança à nossa frente, com a chegada da vacinação, então, o arrefecimento dessa pandemia, o restabelecimento, então, assim, das atividades que estávamos acostumados. Quem sabe você já está esperançoso que através de tudo isso possa se abrir novamente portas para a sua recolocação no mercado de trabalho. Então agradeça, tire esse momento para agradecer. Com certeza você também já sentiu o poder de Deus e já foi abençoado, é motivo de agradecimento. O hino que está sendo dedilhado é por tudo que tem feito, por tudo que vai fazer, por tuas promessas. Vamos não dar uma de ingratos a esse Deus que cuidou de nós no ano de 2020, cuidou da sua igreja e com certeza continuará a cuidar de nós nesse ano de 2021. Agradeça a Deus por sua família, por aqueles que estão ao seu redor. Marido, agradeça por sua esposa, esposa por seu marido, filhos por seus pais, pais por seus filhos, netos por seus avós, avós pelos seus netos. Agradeça por seu vizinho, por um amigo, por sua igreja. Agradeça pelos milagres que a Igreja Batista do Parque São Basílio tem visto e acompanhado e vivenciado nesses últimos tempos. Os milagres daqueles que buscaram a nossa ajuda e puderam assim vencer as suas dificuldades. O milagre daqueles que estão na nossa corrente de oração e nós estamos a lutar por eles. O milagre da contribuição, a qual o Senhor tem tocado os corações dos membros dessa igreja a estarem presentes com suas finanças aqui em nossa igreja. O milagre de a igreja disponibilizar a todos nós veículos, meios de estarmos juntos em espírito, cultuando e louvando toda quarta-feira e todo domingo. Senhor, graças te damos na beleza da tua santidade, pelas manifestações que o Senhor tem feito sobre a tua igreja e sobre cada vida de cada membro. Obrigado, Deus, por minha família, minha esposa e filhos. Obrigado por minha igreja, que está presente de forma online, mas está presente junto à minha vida. Obrigado por aqueles que estão sempre com disponibilidade de agir junto à tua igreja e junto àqueles que necessitam, como será o caso da igreja na rua, que irá fazer um trabalho evangelístico. E aqueles que, nesse momento, têm ajudado aquelas pessoas que ali em Santa Cruz se pegaram em meio a um incêndio e precisam da nossa ajuda.
Obrigado por esses que se dispuseram a estar a ajudar essas pessoas. Obrigado, Deus, pelo dia que passou e por esse dia de hoje, pois as tuas misericórdias se renovaram nessa manhã e por isso estamos aqui a te louvar e a te cultuar. Obrigado pela salvação, pela certeza da promessa da vitória junto à morte. Pois assim nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Tive que esperar acabar porque é muito bonito. Façamos mais uma leitura de texto que está sendo projetado para nós. Vamos todos? Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Hebreus 10, 22 e 23. Mais um momento de louvor com o hino do cantor cristão 349. Entoemos o hino Rica Promessa. Oh, como é grande, doce a promessa do Salvador Jesus, nosso Rei. Oh, que confia na sua graça, Ele diz: nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Eu sou teu Deus para livrar-te, sempre contigo eu estarei. Não temas, pois, porque bem seguro eu pela mão te conduzirei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Para remir-te dei o meu sangue, pelo teu nome eu te chamei, mas para sempre tu és agora, Deus que nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eras indigno, mas escolhi-te. Não temas, pois eu muito te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Sempre seguro te guardarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei.
Amém. Curvemos novamente as nossas frontes para agora esse momento de clamor e súplica. E eu sempre começo pedindo pela nossa igreja, mas hoje eu vou pedir que você, meu irmão, minha irmã, meu amigo e amiga, se concentre em nós orarmos pelo povo do Amazonas. Nos últimos dias tem sofrido os efeitos, talvez de más administrações, com a pandemia e a desobediência da população, ou talvez um caldo disso tudo, mas um povo tem sofrido lá, e o reflexo foi, no final da semana passada, a falta de oxigênio em hospitais para aqueles que necessitam desse recurso no momento ali de internação. Então, eu começo esse nosso momento de oração para que você, meu querido, levante um clamor pelo povo do Amazonas. Com certeza, irmãos nossos lá passando por essa dificuldade e que carecem das nossas orações. Ao povo de Deus lá no Amazonas que necessitam das nossas orações. Assim também por aqueles que na semana passada perderam suas casas, vamos assim dizer, num incêndio ali em Santa Cruz, e que necessitam agora de auxílio, de acompanhamento, de apoio. Que você também esteja orando por essas vidas, para que Jesus Cristo possa tocar nesses corações, renovar esses espíritos, essas vidas, possa dar ânimo, dar força a esses. Agora sim, meu querido, vamos orar por nossa igreja, a Igreja Batista do Parque São Basílio, que sou eu, é você aí que nos acompanha. Nós juntos fazemos essa instituição vibrar e pulsar. Oremos por nossa igreja. Corpo de Cristo aqui nesse bairro. Oremos por nosso pastor Valdemir Alves da Silva, por sua saúde, seu ministério aqui nesse lugar, nessa igreja, por sabedoria, por sua família, a irmã Helenir, suas filhas, seu genro e seus netos, para que o Senhor continue a acampar sua mão sobre esse lar, dando força, conduzindo essa família nos seus caminhos, de forma a eles nos conduzirem, porque, como a palavra diz, o pastor dará conta do seu rebanho naquele dia, no dia em que o Senhor voltar. Então, que o Senhor possa dar forças a ele para nos conduzir. Oremos pelos pastores auxiliares da nossa igreja, pelos líderes e diretores de departamento, pelos departamentos que a nossa igreja tem e mantém, pelas ajudas e parcerias que nossa igreja tem firmado, mesmo nesse tempo de pandemia, pelos missionários que nossa igreja ajuda e sustenta, e os seus campos de trabalho. Agora tire um tempo para você ver a sua lista de oração, aquelas pessoas que são responsabilidade sua orar, porque nos buscaram
nesse momento de luta. Então, busque ali a letra do seu nome, os nomes que ali estão relacionados, e tire alguns minutinhos para orar especificamente por esses nomes. Agora vamos orar pelo nosso país, orar pelo nosso presidente, pelos governadores, pelos prefeitos recém-impossados, deputados, senadores, vereadores também recém-impossados, para que haja paz sobre esta terra, haja modos de nós vivermos momentos tranquilos aqui nesse lugar. Orar por nossas florestas e matas, pelo nosso Pantanal, pois essa época é verão, é época de seca, é justamente nessa época em que acontecem as maiores queimadas. Então, oremos por nossas florestas. A natureza geme ansiosa pela manifestação da igreja. Então oremos pela nossa biodiversidade. Oremos pelas forças de segurança constituídas em nosso país. Quero levantar aqui também uma oração, um clamor pelos professores e pelos alunos que mais à frente estarão aí retornando às suas atividades, para que possa voltar a uma normalidade em que vivíamos, mas que o Senhor possa guardá-los, tanto os alunos quanto os professores, diretores, a parte educacional, assim como aqueles que trabalham na área da saúde. Ore, meu irmão, pelos médicos, enfermeiros, maqueiros, pessoas da administração dos hospitais, ambulâncias, paramédicos, que têm se posto na linha de frente dessa pandemia. Agradeça pela luta que eles travam todo dia. E agora, tire uns minutinhos para orar por você, por aquilo que te incomoda, por aquilo que está causando dúvidas, incerteza em sua mente, em seu coração. Ore por algo que você almeja para o futuro, um sonho, um desejo. Coloque diante do altar do Senhor para que a vontade de Deus possa se prevalecer e assim você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E por fim, meu querido, ore para que o Senhor possa nos ensinar a voltar, como é pedido sempre pelo nosso pastor, mas acima de tudo para que nós possamos ter responsabilidades diante do que está acontecendo. Não sejamos imprudentes,
venhamos ser um povo responsável diante de tudo. Queria ver se o Fernando poderia orar para encerrar esse nosso momento de oração. Acho que ainda há um microfone aqui. Eu sei que foram muitos pedidos, mas orar para nos encerrarmos desse nosso momento em que nos colocamos. Senhor, nosso Deus, neste momento, Senhor Deus, que nós estamos aqui, Senhor Deus, como igreja, como servos teus, estando transmitindo, Senhor Deus, este culto, Senhor Deus, para aquelas pessoas, Senhor Deus, que estão do outro lado, Senhor Deus, de uma tela, estão do outro lado, Senhor Deus, né, do país, que estão nos ouvindo, que estão participando deste culto, Senhor Deus, em louvor e adoração a Ti. Neste culto, Senhor Deus, que separamos, Senhor Deus, para orar a Ti, para clamar, Senhor Deus, a Ti, Senhor Deus, pelas nações, por este momento, Senhor Deus, que nós estamos vivendo, momentos difíceis, Senhor Deus, pedindo, Senhor Deus, por nossas vidas, ó Pai, e agradecendo também, Senhor Deus. Mas neste momento, Senhor Deus, separamos, Senhor Deus, para te clamar, Senhor Deus, que Tu tenha misericórdia, Senhor Deus, de nós, Senhor Deus. Misericórdia, Senhor Deus, daqueles que estão sofrendo, Senhor Deus, daqueles que ainda virão, Senhor Deus, a sofrer, nós sabemos disso. Mas Tu, Senhor Deus, é um Deus de misericórdia. Tu és aquele que pode consolar, Senhor Deus. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, Senhor Deus, em todos os momentos. Os momentos difíceis, Senhor Deus, que estamos vivendo, de perdas, de saudades, mas também de lembrança, Senhor Deus, de entes queridos, ó Pai, de pessoas conhecidas, ó Pai, mas também, Senhor Deus, que nós possamos refletir, Senhor Deus, a cruz, na qual, Senhor Deus, Tu um dia, Senhor Deus, se colocaste ali, Senhor Deus, para morrer, Senhor Deus, pelos nossos pecados. Ó Senhor Deus, como é grande, Senhor Deus, este amor, Senhor Deus, por nós, pelos Teus filhos, ó Pai. Que possamos, Senhor Deus, mais do que nunca, neste momento, Senhor Deus, refletir, Senhor Deus, o que Tu tem feito, Senhor Deus, em nossas vidas, e aquilo que Tu fez, Senhor Deus, por nós um dia, para a remissão dos nossos pecados. Então, Senhor Deus, nós pedimos, Senhor Deus, mais uma vez, a Tua misericórdia, o Teu consolo e o Teu amor, Senhor Deus, que perdurou, Senhor Deus, que esteve lá antes, hoje, e perdurar para sempre, até um dia nos encontrarmos, Senhor Deus, neste lar maravilhoso. É em nome do Teu Filho amado Jesus que nós te pedimos, Senhor Deus. Amém e amém. Obrigado, Fernando. Peguei assim no laço. A palavra dessa noite será ministrada, será celebrada pelo nosso pastor, Valdemir Alves da Silva. Vamos dar, irmãos, prosseguimento ao nosso estudo que estamos fazendo
do capítulo 15 da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 15, versículos do 35 ao 41. 1 Coríntios 15, do 35 ao 41. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato. O que semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outras e os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua e o outro das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Meus amados e amadas, a igreja de Deus em Corinto, que era assim, porque assim ela foi chamada por Paulo, mesmo sendo a igreja de Deus, era ao mesmo tempo uma igreja infantil, equivocada em uma série de situações, e recebendo a primeira carta do apóstolo Paulo, seu fundador, viu o mesmo mostrando, de certa forma, espantado e preocupado com as atitudes da igreja. Paulo vai escrever toda esta carta à luz de informações que recebeu da igreja e vai fazendo as colocações que sentiu deviam fazer. Com afinco, duro, mas sem deixar de amar, a igreja. O apóstolo, então, fundador desta igreja, vem desde o primeiro capítulo corrigindo a igreja corintiniana. Nestas correções, nós chegamos ao capítulo 15, onde temos o tema que vem a ser o da ressurreição. Da ressurreição corpórea dos salvos, doutrina que boa parte da igreja não estava aceitando, e abrindo por isto brechas a doutrinas estranhas, entre as quais a do batismo pelos mortos. No nosso texto de hoje, Paulo deu continuidade à sua argumentação a favor da crença na ressurreição corpórea dos crentes, de modo a deixar claro que a convicção em relação a isto era fundamental ao verdadeiro cristianismo e que a igreja de Corinto estava também se equivocando nesta questão. Por isso ele trabalhou a pergunta que normalmente os que não criam na ressurreição estavam fazendo, e ele então escreveu. Mas alguém pode perguntar. Na verdade, Paulo repetiu a objeção que o filósofo materialista fazia quando se falava de uma ressurreição depois da morte física. Naturalmente, a doutrina da ressurreição, nós temos mostrado, era um desafio à mente dos gregos pagãos, como era um desafio à mentalidade judaica, especialmente a dos judeus helenistas, isto é, daqueles judeus influenciados pela filosofia grega, que, ao que tudo indica, era a maioria dos judeus membros da igreja corintiniana. Paulo conhecia as indagações sobre a ressurreição e conhecia a lógica da filosofia que havia nas respostas que se davam a tais indagações, mas se antepôs a tal lógica. Ele recorreu à própria lógica da natureza, sem com isso estar ensinando agronomia, de forma a mostrar que a fé cristã se apresenta com lógica, ainda que existe nela o que foge simplesmente ao humano. O apóstolo respondeu à questão com que espécie de corpo os ressuscitados virão, fazendo uma natural analogia. A semente que se planta e que tem de morrer para gerar a vida. Ainda que hoje se explique cientificamente
que a semente não morre, ela germina, há no germinar da semente, no entanto, uma nova criação, uma nova vida. E esta era a ideia de Paulo. A ressurreição, segundo o apóstolo, há de ser uma nova criação, pois em Jesus todas as coisas estão sendo feitas novas. A ressurreição não será uma restauração dos corpos que morreram, é uma recriação. A ideia da semente, então, foi dada para esclarecer que, assim como a semente do trigo, quando enterrada, faz nascer o caule do trigo, a espiga do trigo, mas que não era o mesmo trigo que deu origem à semente que foi plantada, mas era um novo trigo, um outro trigo, mas continuava sendo trigo. A ideia que Paulo usa ao fazer essa comparação é para que se entendesse isso. Na ressurreição, embora o novo corpo será diferente do antigo, a pessoa, no entanto, será a mesma. O corpo do Senhor Jesus ressuscitado, conquanto glorificado, capaz de atravessar paredes, portanto, com outra estrutura que não a do corpo que ele morreu na cruz, não trouxe, no entanto, um outro Jesus. O Jesus ressuscitado foi capaz de ser identificado. A meu ver, Aurélio Clemente Prudêncio, um poeta romano cristão que nasceu na hoje Espanha e morreu em 413, exagerou ao dizer que cada crente vai ressuscitar com todos os seus antigos dentes e com o seu mesmo nariz e com o seu mesmo queixo. A pergunta que eu faço é: para quê e por quê? Para quê e por quê? Mas eu gosto de pensar que a ênfase dos textos bíblicos que falam dos salvos como vindo de todas as tribos, raças e nações, que tal ênfase significa que as características raciais serão mantidas, pois nisto está uma das grandes belezas da humanidade. Não dá para pensar no céu que todos vamos ter exatamente o mesmo tipo de cabelo, a mesma cor, porque senão, na verdade, fica uma coisa estranha, esquisita, né? O lindo vai ser exatamente essa diferença, em corpos, no entanto, transformados. O fato é que deixar de crer na ressurreição corpórea, queria Paulo deixar claro, era uma contradição enorme. Era uma contradição enorme em relação à mensagem cristã de salvação na eternidade, pois, como eu tive a oportunidade de dizer no estudo nosso anterior, não crer numa ressurreição corpórea para vivermos nos novos céus e na nova terra é acreditar que estaremos sem dor, sem sofrimento algum, mas que nós seremos fantasmas. Fantasmas felizes, mas fantasmas, não mesmo. A questão era tão séria para o oráculo de Deus que ele não hesitou em chamar de insensato quem não aceitava a ressurreição corpórea. Ele usou no grego o termo athopron, a mesma palavra que Jesus usou quando falou do homem a quem Deus disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. Lucas 12, 20. Este é o termo que está no Antigo Testamento grego, no Salmo 53, 1, onde temos: diz o insensato, o louco, em seu coração, não há Deus. Jocosamente, este termo que Paulo usou, athopron, era usado pelos gregos quando eles queriam dizer para alguém: você está espumando igual um louco. É isso que Paulo usa. Quem não crê numa ressurreição corporal é louco desse tipo, está espumando, né? Podia ser filósofo, podia ser o que for, mas era louco igualmente, como diz o louco desse tipo no seu coração: Deus não existe. Então foi nesses termos que Paulo colocou os que não creem na ressurreição corpórea dos salvos em Cristo. Loucos, louquíssimos. Daí ele ter dito no versículo 34 que havia na igreja de Corinto os que não tinham conhecimento de Deus. Como que querendo dizer? Só se pode entender uma coisa como essa que vocês estão fazendo, não acreditar nisso, é porque há no meio de vocês pessoas que não têm conhecimento de Deus. Na verdade, estavam na igreja e não criam em Deus, como temos, né? Isso nos dias de hoje. E aí ele acrescenta: nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne,
os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, o outro da lua, e outros das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, também há o corpo espiritual. Nesses versículos, Paulo, de certo modo, nos remete ao livro de Gênesis, onde temos no relato da criação a ideia de que toda a carne não é a mesma. Não é difícil perceber que a ordem da criação foi usada pelo apóstolo, mas numa ordem inversa. Ele falou dos homens e dos animais terrestres, que foram as criações do sexto dia, antes dos animais aquáticos e que voam, que foram as criações do quinto dia, e aí mencionou a criação dos astros, que foi no quarto dia. Se nos focarmos na questão principal de Paulo, que ele estava trazendo à igreja de Corinto, no que nós chamamos de capítulo 15, e que era a questão da ressurreição corpórea de Cristo e dos salvos em Cristo, não fica difícil perceber que esta citação de Paulo sobre a carne dos animais não tem a ver com a defesa do criacionismo. Ele não está preocupado aqui com isso. Não tem a ver com a questão dietética dos judeus, que separavam carne de animais imundos e não imundos. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a ressurreição. E é por isto que ele começa com o ser humano. A carne do ser humano, porque tendo sido o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, tendo o ser humano recebido o fôlego de Deus, a sua carne, obviamente, é diferente de todos os demais seres criados, nem tanto, às vezes, na questão física, não? Porque existem semelhanças da carne humana com a carne de outros animais, mas a ideia de Paulo não é essa, é a ideia da questão da importância, da particularidade do ser humano em relação a todas as demais criações, e que, por isso, o ser humano era o objeto de uma ressurreição corpórea, o que não acontece com os demais animais. A ressurreição, os que morrerem em Cristo para uma vida onde com corpos diferentes dos corpos físicos que tinham os ressuscitados, no entanto, mantendo a identidade, com este novo corpo, correrão, andarão, cantarão, se tocarão mutuamente e tocarão no Senhor, e viverão assim, desta forma, para sempre e para sempre. Dentro ainda desse raciocínio, o apóstolo destacou então a criação dos corpos celestes. Há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um e o dos corpos terrestres é outro. Dentro do contexto da ressurreição, ele estaria querendo dizer que a ressurreição corporal dos salvos tem uma importância semelhante ao esplendor dos astros, das estrelas. Ou estaria querendo dizer que esses corpos celestes, lembrados em termos de esplendor, foi, na verdade, uma menção a Jesus Cristo, a primícia dos que ressuscitam, mas também aos corpos de Enoque, de Elias e talvez o de Moisés, e aí também aos corpos dos anjos. Nesse caso, o apóstolo estava elevando a ressurreição dos crentes a algo que se pode comparar aos que já estão nos céus, mas com as devidas diferenças. Nesta segunda posição, em relação ao acrescentar aos corpos celestes, estariam os santos que ressuscitaram quando o véu do templo se rasgou e entraram na cidade santa e apareceram a muitos, conforme Mateus 27, 51, 52. Né? Devemos nos lembrar desse ocorrido. Quando o véu do templo se rasgou, no momento da crucificação, Mateus diz que muitos ressuscitaram, saíram dos seus túmulos e voltaram aos seus conhecidos, aos seus
parentes. É um texto realmente complicado, né? Mas se os irmãos lerem lá em Mateus vão encontrar isso. Bem, nesse caso, se esses corpos celestes forem os corpos das pessoas que já estão no céu, deveria incluir, então, essas pessoas que ressuscitaram também, segundo o relato de Mateus. Só que essa é uma citação complicada, como eu disse, porque se Jesus é, conforme disse o próprio Paulo, no versículo 23, a primícia entre os que dormem, porque ele, Jesus Cristo, foi o primeiro que ressuscitou de forma plena e definitivamente sem ter de passar outra vez pela morte, esses ressuscitados, assim como o caso de Lázaro, esses ressuscitados então tiveram de morrer outra vez. Ou Cristo não seria as primícias. Estão hoje no céu, sim, aguardando a ressurreição do dia final. Eu, particularmente, irmãos, prefiro a primeira posição. A ressurreição corporal dos salvos tem uma importância semelhante ao esplendor dos astros e das estrelas, mas não desprezo, né, essa ideia de que o texto estaria se referindo, então, aos corpos ressurretos desses personagens de Jesus e dos demais, né, Enoque e Elias, porque não passaram pela morte. E disse talvez de Moisés, porque não há certeza, né, se ele morreu e foi sepultado. O diabo contendeu com o arcanjo Miguel por causa do corpo, né? Mas o que ele queria com esse corpo? Queria que, no caso da morte de Moisés, ele queria saber onde estava o corpo, para tornar o corpo objeto de idolatria, ou Moisés realmente morreu e Deus, no entanto, não deixou que se descobrisse o local da sua sepultura, né? Exatamente para que não houvesse uma adoração. Mas Moisés aparece lá na transfiguração, não é? Dando a entender que, de repente, passou por esse mesmo processo de Elias e de Enoque. Um é o esplendor do sol, outro da lua e outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor umas das outras, é o versículo 41. Naturalmente que as citações dos esplendores do sol, da lua e das estrelas, que, a meu ver, reforça a ideia de que a ressurreição corporal dos salvos tem uma importância semelhante ao esplendor dos astros, das estrelas, parecem ser uma espécie de eco às palavras do Senhor Jesus registradas em Mateus 13:43. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai, e aquele que tem ouvidos, então ouça. A ilustração parece ter o propósito de comparar a vida cristã na terra com a ressurreição dos corpos dos salvos para a vida nos novos céus e na nova terra. A ideia de alguns de que a diferença dos brilhos, entre os brilhos do sol e da lua, significa a diferença que vai haver entre os salvos ressuscitados, é aquela questão da plenitude de Cristo nos salvos, uns ressuscitarão, uns estão indo para o céu mais próximos dessa plenitude do que outros, né? Não nos parece ser este o caso aqui, desta citação. Esta posição se estabelece em Agostinho de Hipona, né, que nós conhecemos como Santo Agostinho, que ensinava que o esplendor dos salvos não será o mesmo, mas o céu será um só. Uma posição que muitos mantêm hoje, à luz dos textos sobre o tribunal de Cristo, que será o julgamento dos salvos, Romanos 14:10 e 2 Coríntios 5:10. Explicando mais uma vez, é a ideia teológica, né, de que nem todos, por causa das nossas vidas terrenas, vamos chegar do outro lado da vida, salvos sim todos, mas não com a mesma proximidade da plenitude de Jesus, não é? Uns chegarão mais perto dessa plenitude do que nós. Daí ter que haver esse julgamento que Paulo fala. Uns construíram sobre ouro, outros sobre prata, e outros sobre madeira, e outros sobre feno, e outros sobre palha. Mas serão salvos, como que através do fogo, porque a salvação não é pelo que você fez, pelo que você fez. Então, à luz do seu amor por Cristo nesta terra, se você fez o que fez por amor a Jesus, se você pregava por amor a Jesus, se você cantava por amor a Jesus, se você tocava por amor a Jesus, se você vinha aos cultos por causa do amor a Jesus, então você está salvo
não vai chegar, no entanto, numa mesma posição que aquele e aquela que está salvo, porque recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, fazia o que fazia, era até usado como bênção, mas nunca chegou a realmente colocar o coração, estou fazendo isso por causa de Jesus. Não é? Por isso que eu insisto muito, irmãos, naquele texto do próprio Paulo, o amor de Cristo nos constrange, né? De fazermos as coisas por causa do amor de Jesus. A posição de Agostinho, no entanto, é bem melhor do que a de Tertuliano. Né? Tertuliano nasceu no ano 160, foi o primeiro autor cristão a produzir uma obra literária em latim, foi um notável polemista em favor do cristianismo, mas ao explicar esse texto de Paulo, ele foi muito infeliz. Foi infeliz quando explicou que Paulo, ao citar as carnes dos animais, estava falando da ressurreição dos salvos, comparando então os não salvos às feras, comparando os mártires às aves, os que morriam convertidos, mas sem se batizar, ele então comparou aos peixes, o sol a Cristo e a igreja a lua, que isso significava então a igreja. Mas Tertuliano era um figurista de primeiríssima marca, tinha umas ideias realmente estranhíssimas. É de Tertuliano aquela ideia, né? Eu já falei aqui uma certa vez, ou algumas vezes, creio, de que ele dizia o seguinte: quando eu estiver na glória, quando eu estiver no céu, isso Deus não vai me impedir. Eu quero chegar ali na beira do paraíso e olhar os que estão no inferno. Dizer, é isso aí, viu o que vocês fizeram? Tá bom? Vocês não machucaram a gente? Vocês não perseguiram a igreja? Vocês não fizeram acontecer? Agora sofre. Tertuliano não sabe. E jamais isso poderia acontecer. Sabe por quê, irmão? Porque se nós víssemos isso, nós íamos pedir a Deus, por favor, Senhor, para com isso. Não é que nós somos melhores que Deus. Nós não somos tão justos como Deus. Lembram-se, quem fechou a porta da arca de Noé? Foi Noé que fechou? Não, foi um anjo de Deus que fechou a porta por fora. Por quê? Porque quando a arca começou a subir, o povo começou a gritar de fora, socorro, pelo amor, Noé, eu estou cheio de criança, meus filhos vão morrer. Você acha que Noé não ia lá e abrir a porta, mas não conseguia abrir. Né? Houve tempo para que eles fizessem isso. Por isso, irmãos, é importante, extremamente importante, nunca deixarmos de atentar para o amor de Deus, para a misericórdia de Deus, mas sempre para a justiça de Deus. É por isso que somente Deus pode fazer algumas coisas, né? Acho que eu estava lá com o Bruno, que eu estava falando ali no domingo passado, né? No culto de domingo passado, sobre a ressurreição, sobre o que Deus faz e que somente Deus pode fazer, quando o texto bíblico diz que minha é a vingança, diz o Senhor. Porque Deus é que pode se vingar da forma justa, mas ninguém consegue se vingar contra ninguém de forma justa. Nem eu, nem você. Mas Deus, quando se vinga de forma justa. Né? Há outras situações que Deus pode fazer, porque Ele é Deus. Sim, nós estamos falando da questão dos ciúmes, né? Que Deus tem ciúmes. Mas o ciúme de Deus não é o meu ciúme, não é o ciúme nosso. O ciúme de Deus não é pecaminoso. O ciúme de Deus é um ciúme que somente Deus Ele pode ter. Está coberto daquilo que é verdadeiro, do que aquilo que pode acontecer. Assim é essa questão. Então, ficamos aí agora com essas lições preciosas sobre a ressurreição, para entrarmos na próxima etapa da vida que será depois, e também do momento em que vamos ter os nossos corpos transformados, no abrir e fechar de olhos, né? Mas um assunto interessantíssimo e importante para a nossa vida cristã. Mas um assunto que tem que ficar em nós, como Paulo queria deixar claro à igreja de Corinto. É alguma coisa essencial. Não é algo que vocês podem aceitar ou não aceitar, ou dizer que é assim ou que é assado, e colocar qualquer outra doutrina que venha se antepor a esta, como o caso daquilo que alguns de vocês fizeram. Acreditar que eu posso até me batizar por alguém que já morreu, numa espécie de procuração, para de repente livrá-lo de uma situação que na eternidade para ele não está sendo lá essas coisas. Que Deus nos abençoe, irmãos, e vamos então terminar o nosso culto da forma que sempre terminamos, impetrando a bênção dos apóstolos.
E agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, que a bendita consolação do Espírito Santo, esteja conosco aqui, que gravamos este culto, esteja com você, sentado na sua casa ou fora da sua casa, mas nos assistindo através da mídia, e esteja com todo o povo de Deus, espalhado agora por toda a face da terra. Amém, amém e amém.